Bom, a partir de agora, nós daremos enfoque ao músculo estriado esquelético, a começar falando a respeito da sua organização estrutural. Então, quando vocês vão ao açougue e compram um corte cárneo, vocês conseguem observar que envolvendo este corte cárneo existe como se fosse uma película esbranquiçada, meio transparente, que penetra inclusive no interior deste corte cárneo. O que seria esta película? Nada mais é do que um tecido conjuntivo. Para que serve esse tecido conjuntivo associado ao músculo estriado esquelético? Ele serve para proteger as fibras musculares, garantir a união, a adesão dessas fibras musculares para a constituição do músculo e também possibilita a fixação desse músculo numa estrutura óssea. E o que é o tecido conjuntivo que a gente tanto fala? O tecido conjuntivo, diferente dos outros tecidos que compõem o corpo animal, ele é constituído em grande quantidade por uma matriz extracelular rica em proteínas fibrosas como colágeno e elastina, além de uma substância fundamental constituída por glicoproteínas adesivas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos. Além disso, no tecido conjuntivo, mergulhado nessa matriz extracelular e responsável pela síntese dos constituintes, dos componentes dessa matriz celular, nós temos um tipo celular específico que é o fibroblasto, além, obviamente, de células de defesa, como macrófagos e plasmócitos, tá ok? Então, esta é a constituição básica do tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, associado ao músculo estriado esquelético, ele envolve não somente o músculo como um todo, como os feixes de fibras e também envolve de maneira individualizada cada fibra muscular. E, de acordo com as estruturas que esse tecido conjuntivo envolve, ele vai receber uma designação. Então, nós teremos o epimísio, que corresponde ao tecido conjuntivo que envolve o músculo como um todo, o perimísio, que é o tecido conjuntivo envolvendo um feixe específico de fibras musculares, e o endomísio, que envolve individualmente cada fibra muscular, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa. Aqui um detalhe importante. Esse tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares do músculo estriado esquelético, ele continua além da extremidade, além do limite deste músculo, constituindo estruturas que nós chamamos de tendão ou aponeurose, que tem como função fazer a fixação do músculo numa estrutura óssea, tá? Ou seja, a fixação do músculo no esqueleto. De modo que, quando ocorre a contração muscular, isso possibilita a movimentação das estruturas ósseas que compõem o esqueleto. Então, gente, cada músculo estriado esquelético vai ser constituído por duas regiões. Uma região designada de ventre, que corresponde à porção muscular onde ocorrem as fibras musculares e, portanto, contráctil, e uma porção que pode ser designada como tendão ou aponeurose, que é composta por tecido conjuntivo e tem como função conectar o ventre a uma estrutura óssea, né? Possibilitando, então, a fixação do músculo no osso. Tá, e qual a diferença então entre tendão e aponeurose? Ambos são tecido conjuntivo fibroso. A diferença é que no tendão esse tecido conjuntivo se organiza na forma de feixes e o tendão vai ser observado associado a músculos fusiformes ou peniformes, ou seja, músculos que apresentam o ventre mais espesso e as extremidades mais afuniladas. Enquanto que na aponeurose, esse tecido conjuntivo se organiza na forma de folhetos achatados e ocorre associado a músculos planos. Então, neste slide, nós temos um exemplo de aponeurose na imagem no canto lateral direito do slide e um exemplo de tendão na imagem no canto lateral esquerdo do slide. Sendo que ambos, tanto tendão quanto aponeurose, têm como função fazer a fixação do músculo a uma estrutura óssea.
Mais um detalhe importante. Para possibilitar a movimentação do esqueleto, a maioria dos músculos estriado esquelético, eles vão se inserir sempre em dois ossos, sendo que a origem dessa musculatura vai ser a porção menos móvel e sua inserção vai ser o ponto mais móvel. Então, vou apresentar para vocês um exemplo aqui, que é o bíceps braquial, que encontra-se destacado em amarelo nessa imagem. Notem que o bíceps braquial, ele apresenta como ponto de origem o tubérculo supraglenoidal e o processo coracoide lá da escápula. E ele vai se inserir lá na extremidade proximal do rádio, de modo que quando ocorre a contração do bíceps braquial, ele vai promover a flexão do antebraço. Então, notem que o ponto de inserção do bíceps na extremidade do rádio corresponde ao ponto mais móvel, corresponde à parte mais móvel, ou seja, que está possibilitando a movimentação do antebraço, enquanto que o ponto de origem, geralmente, ele fica mais fixo, tá? É a parte menos móvel. Então, todos os músculos estriados esqueléticos apresentam uma origem e uma inserção, que na maioria dos músculos, a origem ocorre num osso e a inserção vai ocorrer em outro osso, possibilitando assim a movimentação do esqueleto conforme ocorre a contração e relaxamento deste músculo. Bom, a partir de agora, nós conversaremos a respeito da classificação do músculo estriado esquelético, a começar pela sua classificação de acordo com a disposição das fibras musculares que o constituem. Então, nós podemos ter as fibras musculares dispostas de maneira paralela, a exemplo do que acontece no músculo plano e conforme representado nessa primeira imagem, ou essas fibras musculares podem se dispor formando feixes, e neste caso nós podemos ter músculos fusiformes ou peniformes. Nos músculos fusiformes, as fibras musculares elas convergem para as extremidades, a exemplo dessa segunda imagem, enquanto que nos músculos peniformes, as fibras musculares elas se dispõem de maneira oblíqua em relação ao tendão que constitui essa musculatura, conforme representado pela terceira imagem. Os músculos peniformes ou penados podem ainda ser classificados como unipenados, bipenados ou multipenados, de acordo com o modo com o qual essas fibras musculares se dispõem em relação ao tendão que constitui esse músculo. Então, o músculo peniforme unipenado se caracteriza pelas fibras musculares que provêm de apenas de um lado do tendão. Bipenado, quando essas fibras provêm de ambos os lados do tendão, e multipenado geralmente são os músculos que apresentam mais de uma origem e, consequentemente, então, mais de um tendão na sua origem, e as fibras musculares, elas provêm de diferentes direções nestes diferentes tendões. Aqui nós temos a mesma imagem do slide anterior, porém de maneira mais ampliada, onde é possível visualizar. Na primeira imagem nós temos uma representação da disposição paralela das fibras musculares e a partir da segunda imagem nós teremos músculos peniformes. Então na segunda imagem nós temos um músculo peniforme unipenado, porque as fibras musculares elas provêm de apenas um lado do tendão. Terceira imagem, bipenado. A fibra muscular ela provém de ambos os lados de um mesmo tendão, e multipenado, com um músculo apresentando mais de uma origem, consequentemente mais de um tendão na sua origem, e as fibras musculares provêm então dos diferentes tendões em diferentes direções. E de acordo com o número de origens, como que esses músculos estriados esqueléticos podem ser classificados? Lembrando então que a origem do músculo corresponde à fixação estacionária desse músculo, ou seja, o ponto não móvel. Então, a maioria dos músculos apresentam apenas uma origem,
Mas quando eles apresentam mais de duas origens, eles recebem designações específicas. Então, bíceps é a musculatura que apresenta duas origens, ou seja, duas cabeças, como representado na primeira imagem. Tríceps, que apresenta três origens, ou seja, três cabeças, como representado na segunda imagem, e quadríceps, que é aquele músculo que apresenta quatro origens, ou seja, quatro cabeças, conforme representado na terceira imagem. Então, aqui nós temos alguns exemplos de musculaturas que apresentam mais de uma origem. Então, nós temos o quadríceps femoral, que ocorre na região da coxa, ele apresenta quatro origens, que nós temos o vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e o reto femoral. Nós temos o tríceps braquial, que ocorre na região do braço, que apresenta também três origens, né? E o bíceps braquial, que vai apresentar duas origens, sendo uma cabeça curta e uma cabeça longa. E assim como o músculo estriado esquelético ele pode ser classificado de acordo com o número de origens, ele também pode ser classificado de acordo com o número de inserção. Lembrando que a inserção corresponde ao ponto móvel, ou seja, a fixação móvel deste músculo na estrutura óssea. Então, de acordo com o número de inserção, o músculo pode ser classificado como monocaudado, quando ele apresenta apenas um tendão de inserção, bicaudado, quando apresenta dois tendões de inserção, ou policaudado, quando apresenta três ou mais tendões de inserção. Geralmente, os músculos bicaudado e policaudado vão ocorrer associado aos dígitos, como, por exemplo, os músculos flexores e extensores dos dígitos. O músculo estriado esquelético também pode ser classificado de acordo com o número de ventres musculares. Então, assim, ele pode ser classificado como monogástrico, quando ele apresenta apenas um ventre, digástrico, quando ele apresenta dois ventres, a exemplo do músculo bíceps, que nós já vimos anteriormente, que ele apresenta duas origens e, consequentemente, dois ventres, e poligástrico, quando ele apresenta três ou mais ventres, a exemplo do músculo reto abdominal. Então, nessa figura aqui estão representados essas três classificações. Então, a primeira imagem, um músculo monogástrico com apenas um ventre. Na segunda imagem, um músculo digástrico com dois ventres. E na terceira imagem, um músculo poligástrico com três ou mais ventres. O músculo estriado esquelético também pode ser classificado quanto à forma em músculo longo, largo, curto, leque ou misto. Então, o músculo longo se caracteriza por apresentar um comprimento que predomina sobre largura e espessura, a exemplo do bíceps, né, como observado nessa primeira imagem. Enquanto que o músculo largo se caracteriza por apresentar um comprimento e largura que predominam sobre a espessura, a exemplo da musculatura abdominal, conforme representado pela segunda imagem. O músculo curto, cujas três medidas se equivalem, então comprimento, largura e espessura, a exemplo do quadrado femoral, conforme representado nesta imagem. Músculo em leque, que é aquele cujas fibras musculares se organizam de maneira meio oblíqua, formando como se fosse um leque, a exemplo do masseter, como representado nessa imagem de um crânio equino, né, de uma cabeça de um equino, e o músculo misto, que é aquele que não se encaixa em nenhuma das outras classificações aqui apresentadas. Então, nesta imagem, nesse slide, né, nós temos essas imagens ilustrativas, representando o músculo longo, largo, curto e em leque.
Então, além da classificação morfológica, o músculo estriado esquelético também pode ser classificado de acordo com o movimento que ele possibilita. Então, ele pode ser classificado como flexor ou extensor, adutor ou abdutor, pronador ou supinador e ainda pode atuar em esfíncteres. Então, o músculo flexor é aquele que vai reduzir a angulação entre dois segmentos ósseos, a exemplo, por exemplo, do bíceps. O músculo extensor é aquele que vai ampliar, aumentar o ângulo entre dois segmentos ósseos, a exemplo do tríceps. Músculo adutor é aquele que vai aproximar o segmento ósseo do plano mediano, enquanto que o músculo abdutor ele vai distanciar o segmento ósseo do plano mediano. Exemplos: os músculos que ocorrem na face medial do fêmur, eles vão ser músculos adutores, cuja contração vai fazer com que o segmento ósseo, vai fazer com que o fêmur se aproxime do plano mediano, enquanto que o músculo que se encontra na face lateral do fêmur vai atuar como um abdutor, ou seja, sua contração vai fazer com que o fêmur se distancie do plano mediano. Nós temos ainda músculos pronadores que promovem a rotação do segmento ósseo em direção medial e os músculos supinadores, que promovem a rotação do segmento ósseo em direção lateral. Então, pronador, supinador. E temos ainda os músculos que constituem esfíncteres, né? Controlando, então, a passagem de substâncias por determinadas aberturas. A exemplo, nós temos o esfíncter anal, nós temos um esfíncter entre esôfago e estômago, entre outros. O músculo estriado esquelético pode ser classificado também de acordo com a função que ele exerce em agonista, antagonista ou sinergista. Mas essa classificação é uma classificação dinâmica que vai depender muito do movimento que está sendo executado. Então, o músculo agonista é aquele que produz a ação desejada. O antagonista vai ser aquele que se opõe ao movimento desejado, ao movimento que está sendo executado, também designado como músculo contralateral. O objetivo desse antagonista é regular a rapidez e a ação do músculo agonista. E o músculo sinergista é aquele que vai auxiliar o agonista, eliminando qualquer movimento indesejado, ou seja, o músculo sinergista ele vai atuar como um músculo guia, estabilizando a articulação. Na próxima imagem eu vou apresentar um exemplo para vocês entenderem como que funciona esse agonista e antagonista. Então, lembra que eu falei para vocês que a classificação do músculo estriado esquelético como agonista ou antagonista depende muito do movimento que está sendo realizado, tá? Então, vamos tomar como exemplo a musculatura da região do fêmur, né? Que compõe aqui o músculo estriado esquelético que acompanha o fêmur aqui na região da coxa. Então, num processo de extensão do joelho, a musculatura que se encontra na face cranial do fêmur, ela vai ser agonista, porque ela vai ter que contrair para causar a extensão do joelho. Já a musculatura que se encontra na face caudal aqui do fêmur, ela vai ser antagonista. Agora, no movimento contrário de flexão do joelho, a musculatura que se encontra na face caudal do fêmur vai ser agonista, porque ela vai ter que contrair para causar a flexão do joelho. Enquanto que a musculatura que se encontra na face cranial do fêmur vai ser considerada como antagonista. E nós teremos outras musculaturas auxiliando nesse processo de extensão e flexão que vão ser os sinergistas. Outro exemplo que nós podemos tomar é o bíceps e o tríceps. Então, neste slide, nós temos como exemplo a musculatura da coxa. No bíceps e no tríceps é outro exemplo que nós podemos tomar.
Então, o bíceps, ele localiza-se na face cranial do húmero, enquanto que o tríceps encontra-se associado à face caudal do húmero. Então, no processo de flexão do cotovelo, tá? Então, no processo de flexão do antebraço, de flexão do cotovelo, o bíceps vai ser o agonista, porque ele tem que contrair para causar a flexão do cotovelo, tá? E o tríceps vai ser o antagonista. Enquanto que no outro movimento contrário, né, no movimento de extensão do cotovelo, ou seja, de extensão do antebraço, o tríceps agora passa a ser o agonista, porque ele tem que contrair para o cotovelo estender, e o bíceps passa a ser o antagonista. Então, notem que essa classificação ela é dinâmica e depende muito do movimento que está sendo executado. Então, como eu acabei de dizer, esses conceitos eles são dinâmicos, ou seja, um músculo que em um determinado momento, em um determinado movimento, ele é agonista, e em outro ele pode ser antagonista ou até mesmo sinergista. E agora, por curiosidade, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Como que vocês explicam os fenômenos de aumento e redução da massa muscular? Então, o aumento da massa muscular pode ocorrer por meio dos processos de hipertrofia ou hiperplasia, enquanto que a redução da massa muscular pode ocorrer por meio dos processos de atrofia, hipotrofia ou hipoplasia, aplasia. Então, trofia está relacionado ao aumento do volume, enquanto que hiperplasia está relacionado ao aumento do número de células. Então, sob uma alta demanda funcional, as fibras musculares podem sofrer um aumento de volume, resultando então num aumento da massa muscular, que correspondem à hipertrofia. Então, hipertrofia, as fibras musculares sofrem aumento de volume, sem na realidade sofrer aumento do número de fibras musculares. Já a atrofia é o processo inverso, né? A atrofia ou hipertrofia ocorre quando uma determinada estrutura corporal fica em desuso. No caso da musculatura, por exemplo, quando você tem um animal que fica em decúbito por muito tempo, ou até mesmo quando você engessa, né, um membro desse animal, quando você remove o gesso, você observa que houve uma redução do volume muscular daquele membro. Isso porque, devido à falta de estímulo, né, ocorre uma redução do volume das células que compõem aquele músculo, tá? Falhas nutricionais, desuso, falta de estímulo hormonal são outros fatores que também podem resultar nesse processo de atrofia ou hipotrofia, mas que é reversível. Já a hiperplasia ocorre quando você tem um estímulo tão intenso sobre a musculatura que isso faz com que haja uma multiplicação das células satélites que constituem o músculo estriado esquelético. Então, juntamente com as fibras musculares, ocorrem células satélites no músculo estriado esquelético e sob uma alta demanda de esforço físico, por exemplo, essas células satélites podem se multiplicar, aumentando então o número de fibras naquele músculo. Então, resultando no aumento da massa muscular por hiperplasia. Já a hipoplasia ou aplasia geralmente trata-se de uma falha de desenvolvimento ou uma patologia. Então, um determinado órgão, uma determinada estrutura do corpo, ela tem uma falha no seu desenvolvimento, resultando num número menor de células que o compõem, tá? Ou pode ocorrer também essa hipoplasia devido também à apoptose das células que constituem determinado órgão, determinada estrutura do corpo. Esses termos de hipertrofia, atrofia, hiperplasia e hipoplasia não se referem única e exclusivamente ao sistema muscular, tá? Outras estruturas do corpo também podem sofrer hipertrofia, atrofia, hiperplasia ou hipoplasia. Então, tenham em mente que trofia está relacionada ao volume celular. Então, hipertrofia, aumento do volume da célula, atrofia ou hipotrofia, redução do volume da célula.
E já a plasia está relacionada ao número de células. Então, hiperplasia, aumento do número de células que constituem determinado órgão. Hipoplasia, aplasia é redução, perda, né? Redução do número de células que compõem determinado órgão.